Louvado seja Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a você que nos assiste em casa, vocês que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. Temos irmãos de santos, inclusive, aqui hoje. Deus seja louvado. Sintam-se todos em casa. Ok? Para vocês que estão nos visitando, deixa eu explicar. Nós estamos, onde que nós estamos? Numa série de mensagens do Evangelho de Marcos. E semana passada, o presbítero Leandro nos trouxe a mensagem, Daniel na outra. A gente segue pregando a sequência, né, as mensagens de forma sequencial e também expositivamente. Falando de pregação expositiva, para quem não conhece, algumas pessoas vêm e nos perguntam, os novos que estão chegando, puxa, é um jeito diferente de pregar o Evangelho? Não, é o jeito bíblico de pregar o Evangelho. A pregação expositiva se resume em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto bíblico às nossas vidas. Então eu tenho pedido isso para os membros da igreja Reformada Vertical e continuo pedindo para os irmãos, continuem orando por nós, por cada um dos pregadores, para que nós sejamos cada vez mais fiéis à Sagrada Escritura, à pregação cristocêntrica e bíblica, para que Deus continue sendo glorificado em nosso meio. Amém? Eu convido você, então, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, ou como é mais bonito falar, o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 9. Marcos 9, nós vamos ler dos versos 2 até o 13. Marcos 9, verso 2. Diz assim a bendita palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os, em particular, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então desciam do monte. Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram-lhe: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. Amém. Eu te convido a orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus e Pai, assim como já foi pedido, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nos sujeitamos à Tua bendita palavra, que ela venha nos confrontar, nos consolar em Cristo somente, para que o Senhor seja glorificado em nosso meio e a Tua igreja edificada, fundamentada nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Então, o autor desse evangelho, como você já sabe, e tem o nome dele, o banner que está atrás de mim, é o evangelista Marcos, conhecido como Marco, mas o nome dele era João Marcos. Ele foi primo de Barnabé que andava com Paulo. O próprio Marcos andou um pequeno período com o apóstolo Paulo, mas ele foi discípulo direto de Pedro. Marcos não estava aqui no momento desse relato, mas certamente o que ele escreveu é o que ele ouviu do próprio Pedro, que ali estava. É muito importante
quando nós lemos um texto bíblico dos 4 evangelhos, você procurar nos sinóticos, ou seja, os livros que tratam do mesmo assunto. Nesse caso, nós encontramos o mesmo texto, a mesma passagem no Evangelho de Mateus e também no de Lucas. E se você já leu, ou se você vai ler depois, você vai perceber que um completa o outro nos seus pormenores, nos pequenos detalhes que tornam o texto muito mais grandioso. E a gente vai falar um pouco disso. Mas um rápido resumo do que você acabou de ler comigo, de uma forma bem objetiva. Simplesmente Jesus sobe no monte, levando dos seus 3 amigos mais chegados, e de repente a roupa dele e o seu rosto começam a brilhar muito. E de repente outros 2 caras do Antigo Testamento aparecem naquela situação e começam a conversar com Jesus. Pedro se empolga, para variar, e ele fala bobagem. De repente uma nuvem surge, gloriosa, e envolve aqueles que estão ali. E da nuvem, Deus fala. Deus fala. Ali estão Moisés e Elias. Estavam, porque de repente eles não estão mais. Eles somem, os discípulos ficam confusos, a gente vai ver nos outros evangelhos, e também com medo. E ao descer do monte, eles fazem algumas perguntas para Jesus. E Jesus prontamente, como sempre, responde. E também, dessa vez, ainda, ele pede para que eles não contassem para ninguém o que eles tinham visto, até o dia da ressurreição. Então eles seguem a vida, eles descem um monte e tocam a vida como se nada disso tivesse acontecido até o dia da ressurreição. Saiba que esse texto que nós lemos, ele é um divisor do Evangelho de Marcos. Ele divide a primeira parte da segunda do Evangelho de Marcos. Porque tão logo Pedro confessou que Jesus é o Cristo, lá no capítulo 8, no verso 29, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão logo ele confessa isso, o foco muda. Então a primeira metade do Evangelho de Marcos trata de quem é Jesus. Ele fala da identidade de Jesus. Sendo ele, Cristo, ele é tanto Deus como homem, ele é o Rei eterno, Jesus é perdão, refrigério, poder e amor sem limites. Mas a partir de agora, a segunda metade do Evangelho de Marcos vai tratar de o que ele veio fazer. Do propósito de Jesus, ou a sua missão, podemos dizer assim. Por isso, tão logo Pedro confessou que Jesus é o Cristo. Se você acompanhou, ouviu o vídeo, ou já leu o capítulo 8 de Marcos, imediatamente, depois dessa confissão, Jesus explica que ele teria que morrer. Olha ali para o lado, no verso 8, no capítulo 8, o 31, quando ele fala. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, e fosse morto depois de 3 dias ressuscitasse. Então, de agora em diante, Jesus vai falar mais vezes, com mais frequência, do seu sofrimento e da sua morte. Só que os discípulos tinham dificuldade de aceitar isso e de compreender essas coisas. A segunda metade do Evangelho de Marcos, então, também nos mostra por que a cruz do Calvário foi necessária e o que ela conquistou para os santos. Essa questão da gente conhecer a natureza, a identidade de Cristo e o seu ofício, o seu propósito, a teologia vai chamar de cristologia. E a cristologia é o fundamento do bom discipulado cristão. Então, agora que Jesus começou a revelar mais detalhes da sua missão, ele também deixa mais explícito o sentido, o significado de segui-lo. Nós vemos aqui, como você acabou de ler comigo, um monte onde Cristo revela a sua natureza divina, um monte onde Cristo revela também a sua missão e o seu destino, mas também é um monte onde Jesus revela a missão e o destino dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então Jesus chamou esses 3 irmãos, esses 3 homens, os discípulos, para lhes ensinar algo naquele monte da transfiguração. Mas saiba, ainda hoje, ele continua despertando e chamando discípulos para ensinar. Jesus continua nos chamando homens e mulheres de Deus, escolhidos por ele, para ver, ouvir e anunciar do Evangelho. Então nós vamos tratar esse texto
a partir desses 3 verbos que eu acabei de revelar para você aqui. O primeiro ponto fala de que Jesus nos chama para ver. Jesus nos chama para contemplarmos a glória de Deus. A gente vê dos versos 2 até o 4. Mas diferente de ver, muito diferente de ver, é contemplarmos algo. Sabe quando você vai num museu de artes? Alguns aqui acho que gostam disso, vocês sabem que eu gosto muito dessa prática. E nós ficamos parados diante de uma pintura bela e ficamos olhando os seus detalhes. Isso é contemplar. É bem diferente de ver, muito diferente de olhar. É algo que nós estamos, aquilo que vem diante dos nossos olhos, e nós nos admiramos daquilo, e por vezes nós nos deleitamos com aquilo que estamos vendo. Então Jesus sobe ao monte, e alguns falam que talvez foi o Monte Hebron, existe uma discussão, porque era um monte mais alto, um alto monte, né? E leva consigo então Pedro, João e Tiago, que eram os irmãos. No Evangelho de Lucas, ele vai nos dizer que Jesus estava orando antes de ser transformado. Você pode ler depois, mas lá em Mateus também diz o seguinte, Mateus 17:2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. No texto que a gente leu, diz que nenhum lavandeiro da terra poderia branqueá-las. Então, irmão, nem homo multi-ação ia deixar as roupas tão brancas como aquele branco mais alvo do que a neve naquele momento. E de repente surge então Moisés e Elias e conversam com Jesus. O Marcos não fala o tom da conversa, mas, olha a importância, Lucas nos revela. Diz que eles estavam justamente conversando com Jesus a respeito da sua partida, enquanto ele caminhava para Jerusalém. Estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Lá em Lucas 9:31, você vê isso. Também Lucas 9:32 vai dizer que os discípulos adormeceram, que eles foram vencidos pelo sono. Foi a primeira vez, mas você sabe que teve a segunda depois. E Jesus estava orando e eles dormindo. Então, algumas implicações teológicas desse texto, quando ele nos traz Moisés e Elias, ele está falando justamente da representação da lei e dos profetas. Porque séculos antes desse episódio, nós vemos Moisés no Monte Sinai, isso está lá no Êxodo, Moisés no Monte Sinai, e Deus vem numa nuvem, e Deus fala com ele, também lá no Sinai. E também o texto de Êxodo nos vai dizer que ao descer do monte, a face de Moisés refletia, estava resplandecente da glória de Deus. E agora, aqui no Evangelho de Marcos, muitos séculos depois, novamente nós vemos ele no topo do monte, Moisés, e a glória de Deus se manifestando. Nós temos o monte, a nuvem, temos Deus em sua presença e grande glória, temos Moisés, só que lá no Êxodo, nenhum homem poderia ver a Deus, porque se isso acontecesse, os homens morreriam. Acontece que agora, no Evangelho de Marcos, nessa situação, os homens contemplam a Deus na face de Cristo Jesus, que é o Filho do Deus vivo. Que homens privilegiados. Então, no Monte Sinai, Moisés refletia a glória de Deus como a lua reflete o sol. Só que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a exata expressão do seu ser, como nos traz o autor de Hebreus e nós cantamos agora há pouco. Jesus é a fonte da glória. Jesus não aponta para a glória de Deus, como Elias, nem Moisés, ou qualquer outro profeta. Jesus é a fonte da glória, Jesus é a glória de Deus encarnada. Então, a transfiguração, irmãos, não foi um truque milagroso para convencer os discípulos da divindade de Jesus. Não foi. A transfiguração foi um spoiler. Foi um vislumbre, uma prévia da ressurreição e da volta de Cristo, quando ele vem restaurar o mundo e todas as coisas. Foi também uma experiência de adoração coletiva, um preparo para enfrentarem aquilo que se esperava na frente, adiante.
E aplicando esse primeiro ponto de contemplarmos a glória de Deus de uma forma prática para as nossas vidas, saiba que existe um jeito certo de nós vermos Jesus em sua glória. Assim como Deus exige e nos ensina como devemos adorá-lo, existe um jeito certo de nós vermos Jesus em sua glória. E ao meditar nisso, eu lembrei uma vez, na época em que eu era representante comercial, e viajei para o Nordeste, eu fui para Pernambuco, mais especificamente na cidade de Petrolina. Temos alguns irmãos do Nordeste, alguns aqui acho que conhecem Petrolina. Eu fui atender um cliente lá, e ele tem uma fazenda, vários negócios, mas entre eles uma fazenda de plantação de frutas, muitas frutas, que inclusive ele manda aqui para o sul do Brasil. E me chamou a atenção, porque eu nunca imaginei que no Nordeste do Brasil eu ia ver a mais bela de todas as parreiras de uva, me perdoe os gaúchos, mas foi a mais bela parreira de uvas que eu já vi na minha vida. Uvas enormes. E eu fiquei olhando aquelas uvas, e ele falou: Paulo, tem um jeito certo de olhar uma parreira. E ali ele me ensinou algo. Eu não vou ter como fazer porque o microfone é fixo, mas você tem que abrir as pernas e botar a cabeça no meio das pernas e ver a parreira de ponta cabeça. Não sei se alguém já fez isso aqui. É totalmente diferente. Um jeito invertido de ver as coisas. Ficou muito mais gloriosa aquela parreira de uvas. Ficaram gigantes. Então, o jeito certo de contemplarmos a glória de Deus, de reconhecer Jesus como Deus, é com os olhos da fé, em adoração. Porque por meio da adoração, nós temos acesso à presença de Deus. Nós precisamos sentir com o coração aquilo que as nossas mentes já sabem a respeito do amor de Deus. Nós não podemos ver Jesus hoje em pessoa, é fato. Mas as Escrituras nos garantem que Ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz. E o Espírito Santo é aquele que testifica de Cristo em nossos corações e de que Ele vive e reina eternamente. É com os olhos da fé que nós olhamos para Jesus. E adorar, então, é ter um prazer maior na eternidade, é ter paz em meio ao caos que nós vivemos, é confiar, irmãos, depender do autor e consumador da nossa fé. Assim como nós temos o jeito de olhar para Cristo, temos que olhar diferente para esse mundo também. O Evangelho nos chama para isso. Um olhar de peregrinos, daqueles que não pertencem a essa terra, estamos de passagem, caminhando para o reino eterno. E meditando nisso, eu lembrei de um filme que talvez alguns aqui tenham visto, ele se chama Outra Face. Quem já viu, por favor, uma enquete rápida, A Outra Face? Vou tentar lembrar vocês. Nicolas Cage, John Travolta, um era o mocinho, o outro era o bandido, e eles tinham que trocaram as faces. O bandido ficou adormecido, o mocinho se passou pelo bandido, entende? Um filme bem legal de ação. Lá em casa nós gostamos de tiroteio e soco e filmes de ação. Lembrou? Alguém lembrou aí desse filme? Então teve uma cena nesse filme, cara, que me marcou. Eu não sei se você lembra. Eles estavam no tiroteio, tiroteio na casa do bandido, a polícia invadiu a casa dos bandidos, era um negócio de tráfico, assim, é mais chique o tráfico nos Estados Unidos, você sabe, né? E a bala comendo e tal, e o bandido, ele tinha um filho, uma criança, um menino de 4 anos de idade, com uma bandida, né, óbvio. E o menininho estava ali, quando começou, o gaúcho fala furdunço, todo mundo entende? Começou a bagunça. O menininho estava sentado no sofá, folheando um livro. Criança de 4 anos não sabe ler, mas sabe ver figurinhas, né? Ele estava folheando um livro e aí começou o tiroteio. Imediatamente a mãe pegou, botou um fone de ouvido gigante no menino e começou a tocar uma música da Disney, linda demais. E ali, os caras, no meio do tiroteio, o menino tranquilo, ouvindo aquela música em paz, folheando o seu livro tranquilamente. Então adorar, irmãos, tem a ver com isso. Porque adorar é nós termos os olhos fixos no Evangelho, na bendita promessa da eternidade com Deus, e não na finitude dessa vida. É termos os olhos na eternidade. E só consegue contemplar a glória de Deus aquele que olha para Jesus através das lentes do Evangelho da salvação. Ele é muito mais que um profeta, ele é muito mais do que um sacerdote. Então aquele que reconhece a Cristo em sua glória se dobra diante de sua majestade e poder. É aquele que encontra paz em Cristo e nele um lugar de refúgio,
Amém? Esse é o jeito que nós temos que olhar para Jesus. O segundo ponto, o segundo verbo, é que Jesus nos chama para ouvirmos, ou para darmos ouvidos à voz do Senhor. Veja comigo o verso 5 de novo, por favor. Quando Pedro fala, tomando a palavra, pedindo, para falar, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro fala dessas 3 tendas ou 3 tabernáculos e o texto segue no 6. Ele não sabia o que dizia. E de repente uma nuvem, aí lá em Mateus vai falar uma nuvem luminosa, veja os detalhes de novo, os envolveu. Essa nuvem da presença de Deus no Antigo Testamento, a nuvem da glória de Deus, é conhecida como a Shekinah. Talvez você já tenha visto pizzaria, restaurante, algum empreendimento de algum crente com esse nome. Depois de Adonai, Shekinah é o que mais nós vemos por aí. Mas saiba, Shekinah é a glória de Deus manifesta. E daquela nuvem Deus fala, e os discípulos se prostram com o rosto em terra e com muito medo. É o que nos traz Mateus, que não está em Marcos, mas está lá em Mateus. E também em Mateus 17, são os versos 6 e o 7, diz que Jesus os toca e fala: Ei, levantem, não tenham medo. O texto continua. Se vão Moisés e Elias, mas Jesus permanece ali com eles. De novo, as implicações teológicas. Lá no Sinai, Antigo Testamento, no Êxodo, Deus falou. Deus falou depois, no Novo Testamento, no batismo de Jesus, lembram? Esse é o meu filho amado. Deus falou o coração de Pedro, testificando de que ele era o Cristo, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus. Jesus é o Cristo, tu és o Cristo. E agora Deus fala de novo, no monte da transfiguração. É lindo isso. Então, nesse monte da adoração, nós, geralmente, temos 2 tipos de vozes. Nós podemos dar ouvidos para a voz da religiosidade, ou podemos dar ouvidos para a voz de Deus. A voz da religiosidade foi exatamente o que Pedro fez aqui. Ele pediu: vamos fazer 3 tendas. Eu vou adorar a Deus do meu jeito. Eu é que sei como que tem que fazer, como que tem que adorar a Deus. É a voz do conformismo, de uma religião míope, uma religião inerte, estagnada, que não avança. É a voz também do egoísmo, nesse caso específico, de Pedro. Uma falsa religião centrada no eu, no que é bom para mim. Porque Pedro, ao fazer isso, ao falar isso, cara, ele esqueceu dos outros 9, dos 12 discípulos lá embaixo. Ele esqueceu de todos os outros discípulos. Ele esqueceu de todo mundo, ele não estava nem aí para ninguém. Imagina se Jesus tivesse dado ouvidos para ele. Vamos ficar aqui, tá tão gostoso. Tá um manto aqui, tá legal. Não haveria cruz. E eu e você não estaríamos aqui hoje. A voz da religiosidade também se desdobra na voz do ritualismo. Porque Pedro, ao fazer isso, também, ele teve uma boa intenção. Ele queria cumprir justamente o que o profeta Malaquias falou, que depois que Elias viesse, o dia do Senhor está próximo e o tabernáculo teria que ser restabelecido, o templo de Deus. E essa voz, então, de Pedro, que aconteceu, é a voz da religião das obras. Veja, as 3 tendas de Pedro, nós podemos entender que é uma tenda com o foco no meu esforço, a segunda tenda no foco no meu sacrifício, e a terceira tenda, o foco no meu benefício. Eu costumo dizer que essa religião ela tem um nome específico, a religião das obras, dos méritos, da minha vontade. Ela se chama evangelho. Ou então nós damos ouvidos para essa voz da religiosidade, ou damos ouvidos para a voz de Deus.
E a voz de Deus, meus irmãos, não tem mistério nenhum, é simplesmente um chamado para o relacionamento íntimo. É um chamado para o relacionamento. Por isso Deus disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ouçam o cara, deem ouvidos para ele, sigam o seu caminho e obedeçam a sua instrução. A voz de Deus é o chamado que desperta o olhar e acende uma chama no coração. É a voz do Pai, novamente naquele momento, como foi no batismo, fortalecendo e empoderando seu filho para seguir adiante no caminho, sem hesitar, caminhando para a sua morte de cruz. E nisso nós aprendemos que o cristianismo é um chamado para a abnegação. O próprio Cristo nos ensinou: seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou isso. É um chamado para abrirmos mão da nossa vontade para sermos servos de Deus e uns dos outros. Então hoje, nos dias de hoje, eu e você, nós não somos chamados para adorar a Deus num monte, mas no mundo. Não existe momento específico, nem lugar específico de adoração. Nós adoramos a Deus com gratidão, com devoção e contentamento o tempo todo, no dia a dia, nas coisas cotidianas da vida e também na igreja. É a expressão da personalidade de quem é discípulo de Cristo, de quem o adora em espírito e em verdade. Ah, pastor, alguém pode perguntar: então eu não preciso do meu momento devocional, né? Isso aqui é a igreja, lá no shopping, isso aqui é a igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o momento devocional é o teu momento de adoração íntima. Ah, mas então também não preciso ir no culto, não tem placa, é no shopping, é na rua, com os mendigos. Precisamos cultuar a Deus coletivamente. É a nossa adoração coletiva. Mas você e eu temos que adorar ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Somos testemunhas de Cristo. As nossas vidas têm que ser, então, como um culto racional, consciente da graça de Deus em tudo, em todas as coisas, o tempo todo. E ao praticarmos isso e sermos transformados dessa forma, a partir do entendimento que desce ao coração e se torna a prática de nossas vidas, a adoração nos transforma de inimigos de Deus em adoradores. O cristianismo não é um chamado para nos isolar do mundo, ele é a grande comissão que nos foi comissionada por Deus, por Cristo mesmo. É a capacitação e o envio dos discípulos de Cristo ao mundo para espalharmos do seu amor. É até redundante como uma igreja fala: nós somos uma igreja missional. Se a igreja não é missional, não é igreja, né, pastor Roberto? Se a igreja não é missional, se ela não tem essa consciência de olhar para fora, de espalhar o amor de Cristo. Se a igreja não está em missão, ela está em omissão. Acabou de me ocorrer isso, não é verdade? E ao relatar isso, é um jeito de Marcos dizer que Moisés se foi, Elias se foi, e Jesus é a ponte que une a distância entre Deus e o ser humano. Veja o verso 8 comigo, de novo. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A cena é essa, então. Se vão Moisés, se vai Elias, mas permanece Jesus. E isso também nos ensina que em Cristo se cumpriu toda a lei. Em Cristo cessam as profecias. Ponto. Não se discute. Então só Jesus pode dar aos homens algo que nem Moisés, nem Elias, nem qualquer outro profeta pôde dar. Pois por meio de Jesus nós podemos cruzar a distância que nos separa da própria essência da realidade. Sem Cristo nada é real. Longe de Jesus não há vida. E também por meio de Jesus, nós podemos entrar no compasso da bendita dança da redenção. É Ele quem nos inclui na dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é lindo. Nós somos convidados para fazer parte dessa dança e por isso temos que nos alegrar com essa mensagem. Vejam, foram poucos que foram chamados para subir o monte.
E falando disso, das tendas e do tabernáculo, Pedro não estava ligado que Jesus é o templo e o tabernáculo, que põe fim a todos os templos e tabernáculos. Jesus é o sacrifício que põe fim a todos os sacrifícios. Ele é o supremo sacerdote que mostra o caminho para todos os sacerdotes. A visão da transfiguração, então, havia deixado os discípulos com medo, talvez cegos, estupefatos, de boca aberta. Mas quando eles viram unicamente a Jesus, depois que Moisés e Elias se foram, isso significou para eles: vamos voltar para a vida normal. E estamos no melhor lugar em que poderíamos estar com o nosso Senhor. E esse é o melhor lugar onde eu e você podemos e devemos estar, aos pés de Cristo Jesus, aprendendo dele. O terceiro verbo, então, o texto nos diz que Jesus nos chama para anunciar, para testemunharmos do que aprendemos, vimos e ouvimos do Senhor. É o que relata os versos 9 a 11. Então, eles estavam descendo o monte e Jesus pediu para que eles não contassem nada do que eles tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os homens. Então eles guardavam segredo, mas eles discutiam. Olha comigo os versos 11 e o 12. Então perguntaram-lhe: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Eles guardaram o segredo, mas eles estavam discutindo. Eles estavam se perguntando: afinal, o que significa ressuscitar dentre os mortos? Jesus, não está escrito que Elias tem que voltar antes do Messias? A resposta de Jesus responde. Sabe que é muito sábio quando a gente responde certos tipos de pergunta com outra pergunta. Pratique isso se você não faz ainda. É muito sábio. E Jesus nos ensina. Ele responde com outra pergunta. Tá, e não está escrito que o Filho do Homem tem que padecer também? Mas no 13, leia o 13 comigo, olha o que Jesus falou. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. Olha a importância de ler o mesmo texto nos outros evangelhos. O que não está aqui, Mateus 17:13, vai nos dizer que eles, ao ouvir isso, Elias já veio. Os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então os judeus, eles criam que antes do Messias surgir, Elias tinha que voltar. É isso que encerra o livro do profeta Malaquias. Capítulo 4, versos 5 e 6. E por isso também, porque Elias não tinha voltado ainda, muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Cristo. E por isso, alguns discípulos estavam um tanto quanto confusos, pezinho atrás. Cadê Elias? Só que João Batista foi um tipo de Elias, pois em João Batista se cumpriu o que haveria de acontecer com Elias. Elias já veio, disse Jesus. Ou seja, as profecias sobre Elias se cumpriram em João Batista. Também o destino, ou seja, a morte que era devida a Elias, recaiu sobre João Batista. São histórias semelhantes, não sei se você já percebeu. Profetas que sofreram perseguição, acontece que Elias foi arrebatado aos céus e João Batista, você já sabe disso. Então, de novo, Marcos ouviu desse relato, ele ouviu de Pedro. João estava presente. E sem dúvida alguma, essa experiência foi o que o inspirou no seu evangelho, no primeiro verso do capítulo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O monte da transfiguração, então, nos revela a divindade do Deus que se fez homem. Vemos ali um lampejo, uma faísca da sua glória. E os discípulos não contaram para ninguém até a ressurreição. Depois do Pentecostes, foi fogo, irmão. Saíram contando, escrevendo, testemunhando. Até porque, pensa, se os loucos descessem daquele monte, falaram: cara, eu vi Moisés, Elias, Jesus brilhando. Ia ser difícil de acreditar neles. Talvez alguém perguntasse: o que aconteceu lá em cima? Vocês tomaram chá de cogumelo, alguma coisa assim?
Ia ser difícil de acreditar. Mas depois do Cristo ressurreto e assunto aos céus, aí ficou mais fácil. Aí liberou, vamos falar. A gente testemunhou, nós vimos a sua glória antecipada, fomos privilegiados. E nós somos um povo que vive depois da ressurreição. Então hoje nós somos chamados para testemunharmos da morte e ressurreição de Cristo. Se de fato nós cremos na morte e ressurreição de Cristo, nós anunciamos as boas novas de salvação. Amém? Algumas implicações práticas que o texto nos traz, então, é que esse monte, ele nos revela também o destino de todo aquele que foi tocado por Jesus. A missão daqueles que foram transformados pelo toque da graça e abraçados pelo amor de Deus. A missão, o compromisso dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. Ou seja, como você já viu comigo, contemplar, dar ouvidos e testemunhar. 3 verbos. Mas tem um 4º verbo implícito, que é muito importante, que é o verbo imitar. Todo discípulo é chamado a imitar o seu Senhor. Jesus chamou os discípulos para seguir os seus passos. Ele deixou mais claro o que isso significa e ele continua chamando discípulos para subir um monte, não no monte da transfiguração, porque lá o Senhor mostrou aos homens o futuro de Cristo e também o futuro de seus seguidores, mas ele nos chama para sermos testemunhas da fé que ele nos concede. Fé para nós seguirmos seus passos com exatidão, pisando as pegadas de Jesus. Porque à medida que ele tomou a sua cruz, nós temos que fazer a mesma coisa. Não se esqueça que o caminho da glória passa pela cruz. Assim como a cruz e a glória fazem parte da vida de Cristo, também fazem parte da vida de todo o cristão. Meditando nessas questões aqui, nessas verdades, eu lembrei de uma palestra que eu assisti no fim do ano passado. A palestra do Gustavo Ziller, que é um empresário mineiro, mas tinha trabalho em São Paulo. O Gustavo Ziller, para quem não conhece, ele foi durante muito tempo um empresário do entretenimento, bem sucedido. E um certo dia, no trânsito de São Paulo, na hora do rush, ele apagou no seu carro. Ele apagou e acordou dias depois no hospital. A partir de então, ele conta, ele decidiu mudar a sua vida. Ele repensou muitas coisas na sua vida. Ele mudou de vida. Ele se tornou um esportista. Para quem não sabe, Gustavo Ziller, ele é um montanhista. E ele, o alpinista que sobe montanhas. E as palestras dele são bem interessantes. Falam de superação, de se reinventar. São bem legais. Ele tem um mote, uma chamada, um negócio que chama atenção, que uma das palestras, inclusive é o nome de um dos livros dele, se chama O que te move? O que te move? O montanhista, é óbvio, ele é movido pela adrenalina de vencer os desafios, as suas limitações e certamente pela sensação de paz quando chega no cume de um monte. Quem já subiu montanhas maiores do que o Spitzkopf, né? Deve saber o que é isso. O maior que eu subi foi aqui. Morro Azul é mais alto? Não sei. A gente subiu o Spitzkopf, dá uma sensação de, A gente vê muita coisa. Então, esse é o objetivo dele. Mas um discípulo, ele é movido pela paixão de Cristo, pelo chamado da graça, como nos ensina o apóstolo Paulo em Atos 17, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Outra coisa que o Gustavo Ziller fala na sua palestra, que me chamou demais a atenção, ele é bem legal, vejam os vídeos desse cara na internet. Ele diz o seguinte, que o objetivo final de toda a expedição não é chegar no topo, é voltar para casa. Eu sou bem sucedido quando eu volto para casa, porque pode ser que isso não aconteça. Então ele sobe a montanha, e o objetivo dele é descer com vida, voltar para o seio da família, voltar para o seu lar. Veja, Jesus nesse texto, ele subiu o monte da glória, o monte da transfiguração, mas ele ainda havia de subir o monte da aflição, o Getsêmani, lá mesmo, onde ele suou gotas de sangue.
Enquanto orava, os discípulos dormiam. E ele ainda tinha que subir o monte da morte, o Gólgota, o monte da caveira, o monte da cruz. O caminho da glória passa pela cruz. O que isso nos ensina? Que se eu e você, se nós não morrermos para esse mundo, nós não veremos a glória de Deus. Não veremos a glória de Deus enquanto estivermos presos nessa existência, nessa limitada existência. Veja comigo um pouquinho atrás ali o capítulo 8, os versos 34 e 35. Vou tomar emprestado do Leandro, que pregou semana passada, quando Jesus fala, verso 34. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, irá preservá-la. Então, se nós estivermos apegados demais nessa vida e nas coisas criadas, jamais veremos o Criador de tudo que existe. Veja, o discipulado, então, é um chamado para alegria e satisfação no autor e consumador da nossa fé, irmãos. É um chamado para adoração, pois o genuíno discípulo de Jesus, ele sobe um monte de joelhos no chão e coração elevado aos céus. Ele sabe que nós somos o fruto do seu penoso trabalho. O genuíno discípulo não teme a morte. Tem gente que tem crente que tem medo da morte. Saiba, a morte para o cristão é o gatilho que nos lança nos braços do Pai, da eternidade. O genuíno discípulo de Cristo não duvida da ressurreição. Ele continua adorando a Deus, mesmo em meio aos sofrimentos e angústias dessa vida. Mas o Senhor não nos desampara. O nosso consolo é que o que aconteceu naquele monte nos serve da graciosa garantia de que existem coisas gloriosas reservadas para o povo de Deus. A transfiguração tem o propósito de ensinar aos discípulos que quando o Senhor Jesus voltasse, os seus santos, e quando ele voltar, os seus santos, como Moisés e Elias, voltarão junto com eles. Aqueles que já partiram para a glória, ressuscitarão e voltarão com ele. A transfiguração tem o propósito de nos lembrar aos discípulos que mesmo sendo perseguidos e caluniados por causa de Cristo, um dia eles seriam revestidos de honra e seriam participantes da glória do nosso Senhor. Mas veja, o que é mais importante, mais interessante, Moisés e Elias se foram, eles voltaram pela mesma porta que eles entraram, a porta das entradas celestiais, mas Jesus permaneceu no monte da transfiguração e voltou a sua face para o monte do Calvário e seguiu firme nos seus passos por amor de nós, os pecadores. Foi isso o que ele fez. Ele seguiu o seu caminho, ele seguiu o caminho da sua missão redentiva por amor de todo aquele que anseia voltar para casa. É bem legal que C.S. Lewis, do Crônicas de Nárnia, escreve no seu livro O Peso de Glória, quando ele diz: a porta a qual batemos por toda a nossa vida finalmente se abrirá. No momento estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram o rumor de que não vai ser sempre assim. Algum dia, se Deus quiser, iremos entrar. Amém. Então seremos recebidos nesse dia, nesse grande dia, por aquele que nos amou primeiro. Lá, se Deus quiser, eu e você veremos Cristo em toda a sua glória, resplendor e majestade. E lá teremos o que eu e você, ou todo crente de verdade, anseia: a face e o abraço de Deus. Amém. Amém. Eu peço que você se coloque de pé, por favor.
para nós orarmos mais uma vez, rendendo graças ao Senhor. Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus e Pai, Senhor, te pedimos que cada vez, não somente o Senhor fale conosco, mas também nos faça compreender a Tua palavra bendita. Concede-nos, ó Deus, de termos os olhos e as nossas mentes fixos no Senhor, como nosso único foco. Seja o Senhor a preencher, Pai, todo o campo da nossa visão. Que nós possamos ver, dar ouvidos, obedecendo a Tua palavra, e possamos anunciar que Cristo vive, reina, vive eternamente e vai voltar, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Se há em nosso meio alguns com pés trôpegos no caminho, se há em nosso meio alguns que têm desviado o seu olhar da cruz do Calvário, se há em nosso meio alguns cujos corações não têm mais esperança no túmulo vazio, se há em nosso meio aqueles que simplesmente cumprem uma obrigação religiosa com medo, ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de joelhos com contentamento, gratidão, Pai, sempre bendizendo o Teu santo nome, dependendo, esperando e confiando no grande dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.